Olá, estamos começando mais uma live de aquecimento para a imersão em obstetrícia, que será um evento 100% online, 100% gratuito, que acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de maio, onde vamos aprender sobre uma obstetrícia de verdade, segura e com propósito. Hoje a nossa convidada especialíssima é Jamile, uma enfermeira obstétrica muito querida, que também é minha aluna do curso Obstetrícia Raiz, e ela vai contar pra gente como foi a trajetória dela na obstetrícia até aqui, como é a prática dela lá na cidade onde ela atua, e temos uma conversa incrível para ter hoje aqui com vocês. Vou convidar aqui a Jamile para entrar ao vivo. Estão ouvindo? Tudo certo aí com o áudio? Ela disse que não está ouvindo. Aqui tá tudo bem. Vou te convidar aí para ver se é o seu. Pronto, tá todo mundo ouvindo bem. E aí? Jamile? Oi, Pronto, agora sim. Tá ouvindo bem? ouvindo ótimo. Ótimo, maravilha, isso aí. Então, vamos lá, que maravilha estar aqui dividindo esse espaço com você, essa mulher maravilhosa. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa tão amada obstetrícia nossa, tão amada e tão sofrida ao mesmo tempo, né? Estamos aí todas no mesmo barco e é muito legal a gente achar nossos pares para a gente dividir essa jornada para que seja mais leve, mais saudável e mais segura também para todo mundo, né? E vamos lá, se apresente, fale um pouquinho mais sobre você. Boa noite, gente. Meu nome é Jamile de Santana. Eu sou da Bahia, aqui de Salinas, uma cidade do litoral, lá perto da região metropolitana de Salvador. Mas atualmente eu estou residindo em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, né? Eu atuo como enfermeira generalista na Estratégia de Saúde da Família, numa zona rural, com várias, assim, vamos dizer, a gente tem algumas dificuldades, não é nem no serviço, mas no acesso mesmo, porque é um pouco distante, a população é uma população vulnerável, né, que trabalha no agro, então são mulheres que têm algumas dificuldades em estar acessando o serviço por conta da demanda, né, da atividade econômica que elas exercem. E aí eu atuo obstetrícia mais de uma forma no pré-natal, né? Nesse sentido. Mas, como eu sempre digo, a obstetrícia ela me escolheu, né? Não foi nem eu que escolhi, ela que me escolheu. A experiência da obstetrícia veio no meu parto, né? Há 9 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de vivenciar um parto com acolhimento, né? Onde várias coisas assim, sabe? Eu fiquei entorpecida por aquele sentido de ter profissionais comprometidos com assistência ali, onde teve várias atividades, uso de terapias integrativas, né? Óleos essenciais, enfim. E a partir daquele momento, aquele parto com acolhimento humanizado, eu disse, não, é isso que eu quero para a minha vida, é o que eu vou levar na minha vivência profissional. Então, por isso que eu digo que a obstetrícia, ela me escolheu, né? Foi nem que eu Que escolhi. demais, eu não sabia disso. E você então não tem formação em enfermagem obstétrica, você é enfermeira generalista. Eu tenho formação, eu sou formada há mais ou menos 3 anos, mas nunca atuei diretamente, assim, numa sala de parto ou numa maternidade. Eu sempre atuei na estratégia de saúde da família. Entendi. Mas eu tenho a formação, minha formação é bem novinha,
Tive a oportunidade também na minha formação vivenciar esse tipo de acolhimento. Meu estágio foi em Feira de Santana, num hospital da mulher, né, Inácia Pinto, e por incrível que pareça, apesar das intercorrências que teve no estágio, mas o desfecho foi muito bom, porque a equipe que estava lá, ela tinha conhecimento, ela sabia o que estava fazendo. E eu disse, rapaz, é isso aqui que eu quero. Eu quero ter conhecimento, eu quero estudar para que, mesmo numa intercorrência, mesmo em acontecer alguma coisa ali, eu saber o que fazer. E era de uma sincronia tão perfeita assim daquela equipe, e a gente que chegou ali também pôde participar, estar sincronizado com aquela equipe, que no final deu tudo certo, assim, uma distócia de ombro que no final o bebê saiu tranquilo, no colo da mãe, tudo bonitinho, uma hemorragia pós-parto que todo mundo sabia o que fazer, e, sabe? No momento certo, sem agonia, sem pressão, e todo mundo sabia exatamente o que fazer. A gente estava ali, era uma equipe que tinha compromisso com aquela mulher, com aquela família. Então, desde a pessoal da higienização daquele lugar até a enfermeira, porque lá na Hospital da Mulher em Feira, a obstetrícia é toda formada pela enfermagem. Então, o médico ele atua mais de uma forma mais depois no puerpério, mas o processo ali, partejar é todo da equipe de enfermagem. Então, eu agradeço muito até minha preceptora, Luana Rodrigues, porque ela me trouxe isso. Eu achava, tinha aquela ideia de que o parto sempre vai ter um desfecho ruim. Então, eu tinha medo daquilo, né? E viver aquilo em Feira de Santana, eu disse, não, eu tenho que estudar, como Carla falou ontem, obstetrícia é estudar o dia todo, gente. Eu estudo todos os dias. Eu tenho todas as aulas gravadas no meu celular. Eu olho todos os dias, porque na minha vivência aqui em Cruz eu também tenho algumas intercorrências. Eu estou passando por várias gestantes com síndrome hipertensiva, e não são poucas, e que a gente tem que cuidar, tem que se atentar para que não tenha um desfecho ruim. E a gente tem que mudar esse cenário da obstetrícia. Eu acho que é o meu sonho maior. Eu acho que quando a gente muda a forma de nascer, a gente muda o mundo. Então, eu acho que esse é o meu propósito de vida, né? Eu fui entorpecida pela obstetrícia e é o que eu quero para minha vida. Ai, gente, vocês vão me matar aqui de emoção, porque é tão lindo ouvir isso, né? A gente fala que assim, a gente tem essa visão muito de amor mesmo, assim, pela nossa profissão, mesmo com todos os desafios. Então, é importante a gente falar que a gente não romantiza, né? Como você disse, mesmo com as intercorrências, com todas as dificuldades, para fazer obstetrícia de verdade, a gente tem que amar muito e tem que superar esses desafios, né? Porque senão fica realmente inviável. E eu fico muito feliz em saber que você escolheu essa área por ter tido uma experiência maravilhosa. Porque isso é muito raro, assim, sinceramente, é muito raro, né, no nosso país, a gente ouvir uma experiência positiva de parto e nascimento. E, infelizmente, a nossa cultura no Brasil não é voltada para o estímulo do parto normal, para o estímulo do parto baseado em evidências científicas e um parto prazeroso, né? Que por mais que seja desafiador, por mais que tenha dor e tudo mais, não significa que tem que ser uma experiência ruim. E você falou muito bem das pessoas que te assistiram, né, da sua equipe que estava lá com você no seu parto. E eu falo com os meus colegas que, por mais que a gente atenda zilhões de partos na vida, a pessoa que pariu, ela nunca vai esquecer da gente. Né? Nunca vai. Então, eu tenho certeza que você nunca se esqueceu daquelas pessoas que estavam lá com você. E isso fica marcado para o resto da vida. A gente lembra, as mulheres lembram mesmo. Às vezes, ainda mais a gente que mora em cidade pequena, né? Às vezes eu tô no supermercado, sei lá, e alguém me para e fala: Olha, minha filha nasceu com você. Então, assim, elas vão lembrar isso. Eu falo com os meus alunos da faculdade de medicina também muito sobre isso, que a gente precisa repensar como a gente quer ser lembrado por essas famílias, né? A gente tem um cenário muito complexo no nosso país que
Às vezes as mulheres são muito mal instruídas, elas passam por negligência informacional de uma forma muito severa e acaba que elas não sabem o que é melhor para elas, elas não têm um conhecimento, porque nós, profissionais da obstetrícia, não passamos isso. E muitas vezes a gente não transmite a confiança que elas precisam nelas mesmas, né? Porque a gente transmitiu essa cultura de que o parto é do médico, é da enfermeira, é da equipe, que é a gente que faz o parto, e acaba que elas perdem essa confiança no processo, na gestação, no parto, e acabam tendo experiências ruins, os próprios colegas não se atualizam, né? Então, como a gente tem falado muito aqui, é sobre a importância de se manter atualizado, de estudar todos os dias, porque as coisas mudam mesmo, mudam todos os dias, e você pariu há 9 anos atrás, né? E muitas coisas mudaram desde então, não é mesmo? E você percebe muita diferença nas condutas do pré-natal de quando você teve a sua gestação para hoje, por exemplo? Muito, muito. A questão do repouso, né? Se falava muito, tem que repousar. Eu tive um sangramento no início da gestação e eu fui orientada a repousar. E aí hoje, quando eu vejo que o repouso não é indicado, eu disse, meu Deus, há 9 anos atrás foi indicado para evitar, né, ou para controlar aquele sangramento, o repouso. E a gente vê que hoje já não é mais preconizado o repouso. Outra coisa que a gente fala é a questão do carbonato de cálcio, né? Na minha gestação eu não usei o carbonato de cálcio. E ainda tinha aquela ideia dos polivitamínicos, né? Eu lembro que passaram para mim e não adiantou em nada, né? Eu tive uma anemia leve porque eu só tomava polivitamínico. E aí eu tive que voltar para a medicação, fosfato ferroso, para tentar equilibrar essa anemia. Então, muita coisa mudou, né? E vem mudando, né? Nesse cenário. A ciência ela está avançando no processo e a gente tem que ir junto com ela, senão a gente vai ficar para trás. Que A gente fica para maravilha. trás, a gente fica perdido e as intercorrências ela não espera, ela aparece. Ela sempre vai aparecer. Não adianta dizer que contar com a sorte porque não existe sorte, né? Ela vai aparecer e você tem que estar pronto. Se você não estiver pronto, vai ter um desfecho ruim. Então, é o tempo todo. Eu sempre digo às minhas colegas, à minha equipe, que eles questionam, Jamila, você vai enlouquecer de tanto estudar. Eu disse, mas eu preciso. É necessário, não é questão de que eu vou enlouquecer. Eu preciso, porque se aparecer alguma intercorrência, eu tenho que saber o que fazer. Eu não vou deixar aquela pessoa sem assistência adequada. E é o que a gente presencia hoje, né? O pré-natal, eu digo, desde o planejamento reprodutivo até o puerpério, ele não é acessível, ele não é equânime. Infelizmente, é uma realidade. Não está para todos, né? Infelizmente, lugares mais distantes ou que não tem uma tecnologia ou até uma equipe qualificada e isso dificulta bastante para chegar até você que está lá na maternidade, tentar resolver aquilo que poderia ser resolvido no pré-natal, né? Ou tentar resolver um planejamento reprodutivo adequado para aquela mulher que ela não, agora eu vou engravidar. Ela optou ou planejou engravidar naquele momento. Não. A minha realidade hoje, eu vejo várias meninas, né? Digo assim, adolescentes, que na primeira relação sexual ela já engravidaram, porque ela não conhece o próprio corpo, né? Ela não tem um conhecimento daquilo e ainda sofre os estigmas. Ah, procurou, ela que aguente. E aí, quando você acolhe aquela menina e você não está ali para julgar e tenta chamar ela, né, para a responsabilidade, para o cuidado com ela, né, com o corpo dela, com aquela criança, ela vai se sentir importante, ela vai se sentir validada, né? Ela vai entender, a gente tem que entender que é um corpo que está ali, é um ser que está ali, que para além do físico tem um psicológico envolvido, tem uma sociedade também envolvida. Eu sempre digo que o nascimento não é responsabilidade só daquela mulher, é responsabilidade da sociedade. A gente está trazendo um indivíduo para o mundo, então a sociedade ela tem que ser responsável por aquilo. Que no futuro ele vai participar daquela sociedade na construção dela.
Então, é o que eu sempre digo lá nas reuniões que a gente está com um projeto aí, futuro, de abrir algumas qualificações internas, né, a nível da gente, para depois expandir, discutir alguns casos, porque a gente precisa trazer os casos que a gente vivencia para toda a equipe, para que aquela equipe fique sincronizada e entenda. A gente precisa cuidar, mas também precisa corresponsabilizar todo mundo, né? O cenário como um todo. Então, hoje, que mudou para cá é a obstetrícia, trazendo a mulher como protagonista da sua vida, em todos os sentidos, desde o planejamento reprodutivo, quando eu escolho o que eu quero usar, quando eu vou gestar, e no processo do pré-natal e parto, que a gente, como você mesmo diz, né, ficar invisível naquele cenário e deixar o momento dela. E um fato engraçado, você falou que a gente nunca esquece nosso parto. Eu, quando fui fazer o curso em Feira de Santana sobre assistência ao parto, eu encontrei a enfermeira que estava no meu parto, Que fazendo o curso junto demais! comigo. Aí eu fiz assim, lhe conheço ela de onde? Eu disse, da Mansão do Caminho, da casa de parto. Aí ela fez, lembro de você. Então foi um encontro, foi o ano passado, 8 anos atrás, a gente se reencontrou e o rosto dela nunca saiu da minha cabeça. Pelo acolhimento que eu tive com aquela enfermeira. Então a gente não esquece. E é isso que eu trago sempre. A gente tem que transformar esse momento único, sem traumatizar aquela família. Que demais. E assim, isso me impacta de uma forma tão profunda, porque inclusive a Mansão do Caminho fechou, né? Então, assim, para onde estamos indo com a obstetrícia no nosso país? A Mansão do Caminho era uma casa de parto, né? Me corrija se eu estiver errada, que acompanhada por enfermeiras obstétricas, para ter um bebê numa casa de parto normal, precisa ser uma gestação de risco habitual, que a enfermeira obstétrica está completamente capacitada para acompanhar toda a gravidez, o parto, o pós-parto, a contracepção. E fechar uma casa de parto no Brasil é assinar, né, o caminho que a gente está indo mesmo, que é um país em que quase a totalidade dos bebês vão nascer de cesárea daqui a alguns anos. E a gente não fala sobre a cesárea. Teve até uma discussão aqui nos comentários hoje no meu Instagram, uma paciente falando que o marido dela teve que brigar para ela ter uma cesárea, porque tinha muito tempo que ela estava em trabalho de parto e não tinha dilatação. E um outro médico falou que isso não era indicação de cesárea, e o marido dela teve que brigar no diretor da maternidade. Então a gente só está assinando esses discursos como verdade, né? E levando o nosso país a ser uma vergonha mundial nos números, nas nossas taxas de cesárea, nas nossas taxas de morbimortalidade materna, fetal, neonatal e infantil. E nós, um país de tamanho continental, levando toda essa marca, né? Então, de quase 60 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos. A gente tem até 2030, daqui 5 anos, para reduzir esse índice para 30 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos. E com certeza a gente não vai atingir mais uma vez, porque essa taxa era para ter sido atingida em 2015 e nós não conseguimos, e a gente está muito longe disso, né? Muito pelo contrário. Então, quando a gente tira uma casa de parto, a gente tira a autonomia das mulheres de decidir onde elas vão parir e a autonomia da enfermeira obstétrica e obstetriz de acompanhar o ciclo gravídico e puerperal, de capacitar essas profissionais para isso, a gente centraliza a saúde da mulher nas mãos do médico e isso é uma catástrofe, né? Afinal, o ciclo gravídico e puerperal não é uma doença. Claro que nós temos muitos fatores, muitas intercorrências, muitos fatores de risco que eventualmente vão precisar do médico, mas não são a maioria. E eu não sabia que em Feira existia esse hospital que tem também essa atenção
centrada na enfermagem obstétrica, que é um modelo que não só que eu acredito, mas que é preconizado internacionalmente, né, por todas as sociedades e diretrizes internacionais de assistência ao parto, a gestação, parto e puerpério, e é muito bom saber disso. Eu sou recém-chegada na Bahia, né? Tem só 3 anos que eu tô aqui. E cada dia eu me surpreendo mais com muitas coisas. Eu falo que a gente tem Índias e Bélgicas no nosso Brasil, e a Bahia, por ser um estado gigante, a gente também tem muitas realidades diferentes, né? Então, você que está aí no sertão, é sertão, Cruz das Almas? Recôncavo. Recôncavo. No recôncavo baiano, trabalhando com pessoas da zona rural, a gente pode perceber que, assim, é um cenário muito diferente do que você viu em feira, né? Muito, muito diferente. Uma coisa que eu sempre a gente está observando, né, no passado dos anos, a ideia da cesárea como algo já marcado, já agendado, né? É o que eu estou vendo acontecer, somente aqui. As gestantes chegam. Hoje é a minha última consulta, né? Eu disse, não, sua última consulta é quando você parir. Não, porque minha cesárea já está agendada. Eu, como assim? Quem agendou? Quem marcou? Ah, não, eu fui para o obstetra, ele já marcou. Aí, não é, tem algum motivo? Ele explica o porquê que agendou sua cesárea? Não, é porque eu vou tal dia. Aí eu, meu Deus, o que é que está acontecendo? Para onde está indo essa obstetrícia? Para onde está indo esse profissional? Está embasado em quê para estar agendando uma cesárea sem fundamento científico nenhum, né? Só por ele acreditar que é mais seguro, vamos dizer assim, porque de segurança não tem nada. E aí você conversa, puxa a gestante para entender, e puxar a conversa para tentar também compreender qual foi o motivo da posição do colega, do outro profissional, mas ela está tão segura do que aquela decisão é a mais assertiva que você acaba não conseguindo convencer ela de que aquilo é algo que tem outros fundamentos para poder optar. E não é só cruz, toda a realidade, eu sempre converso, assim, porque por conta da pós, a gente fez muita amizade com a galera das outras maternidades e a gente conversa muito sobre isso. Aí as colegas falam, o que é que está acontecendo, Jamile? Que todo mundo agora só quer parir cesárea. Aí eu disse, eu também quero saber. Aí quando a gente vai discutir o caso, aí bota lá, desproporção cefalopélvica, parada de progressão. Eu disse, e aí, realmente aconteceu ou não aconteceu? E a gente fica nos bastidores vendo essas informações que quando a gente vai pegar a puérpera, né, a mulher quando volta pra gente para consulta, que a gente indaga tudo o que aconteceu no parto, não aconteceu nada. Ela simplesmente entrou e fizeram a cesárea. Exato. E aí, esse E cenário. como que é para acompanhar essas mulheres na zona rural operadas pós-cesárea? Como é que faz? Você que está aí nesta realidade. Elas retornam, demoram a retornar. Elas não vêm no período, né, do puerpério, né, os 45 dias, não tinham 40 dias. Geralmente, o que a gente faz ou vai fazer a visita domiciliar, a gente vai fazer a visita dessa paciente para saber como é que ela está, como é que está o bebê, se a pega está adequada, como é que ela está no processo também do pós-parto, ou usando a tecnologia, né, a gente usa o nosso celular e liga. E aí, como é que foi? Faz videochamada, pede ajuda a agente comunitário, passa lá para saber como é que ela está, passe meu número, eu preciso falar com ela, eu preciso saber dela. Então, a gente faz o que a gente tem de ferramenta mais próxima para poder alcançar essas mulheres. E eu digo a você, a tecnologia ela ajuda pra caramba nesse sentido, né? Ela encurta esses caminhos, porque nem sempre a logística é boa de carro, e aí, mas a gente tem que dar conta. A gente tem que cuidar dessa mulher, não parou ali não. E aí tem que cuidar dela e tem que ficar orientando, mesmo que de longe, e deixar o celular sempre ali disponível para que elas entrem em contato. E você dá o seu celular pessoal para elas. Pessoal. Gente, é isso, né? Quando eu falo que a enfermagem
é o coração da saúde neste país, é isso. E assim, eu fico tão feliz quando eu vejo profissionais realmente dedicados, sabe, com o que escolheram fazer, né? Eu sempre digo que ninguém obrigou a gente a fazer nada. A gente está nesta profissão porque a gente escolheu. E não há nada mais justo e não é mais que a nossa obrigação fazer o melhor que a gente pode, né? Apesar dos tantos desafios. E o que mais você acha, assim, que tem sido mais desafiador para você atualmente na obstetrícia? Eu acho que a sincronia com as outras profissionais é muito complicado. Eu tive algumas experiências de assistência, assim, trabalhando onde não validaram o meu trabalho. E aí você não ter a validação do seu trabalho, não por orgulho, né? É porque tem um investimento por trás disso e você está dando o seu melhor na condição que você tem, até condições melhores chegarem. E aí você não ter validação daquilo, como se você estivesse brincando, como se aquela reivindicação que você estivesse fazendo fosse mínima. Não é para mim, não é sobre mim, é sobre a população, é sobre aqueles usuários que estão indo para lá. Então, hoje, para mim, a relação à obstetrícia é essa, a falta de compromisso, que vai desde aquela equipe que está ali comigo até quem é responsável pela gestão. Então, a gestão que ela não tem responsabilidade com a população, com o nascimento dessa população, vamos dizer assim, ela não tem responsabilidade com o povo na qual elegeu ela. Então, para mim, foi o mais difícil. Eu gosto muito de estudar, é algo que faz parte de mim. E várias vezes eu pedi um tempinho, assim, não, me libera só hoje, porque eu vou ter um evento que eu preciso estar lá. Eu lembro que eu precisei fazer um curso de reanimação neonatal em Feira de Santana e eu morava muito longe. E eu pedi um dia de folga, com folga na casa, e não me liberaram. E mesmo assim eu sempre fui ousada nesse sentido. Eu não vou abrir mão de algo que eu acredito que é maior do que esse emprego que eu tenho. E foi uma experiência incrível pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Aprendi aquilo ali, reanimação neonatal, na mesma perspectiva que você traz, né? De algo fluido, não com medo, não naquela correria, não, fluido, tranquilo, vai dar certo, você sabe o que faz, cada um sabe exatamente como agir daquele jeito. Claro, é rápido, mas a gente tem tudo desenhado na nossa cabeça. Então, hoje, o futuro da obstetrícia, ela precisa, quem está lá gerindo, quem é responsável pela construção das políticas públicas também, e pela execução das políticas públicas, ele está comprometido com isso, né? Porque as políticas já existem, elas só não estão sendo executadas de forma adequada. Então, quem é responsável por estar gerenciando um sistema de saúde pública, ele tem que ter compromisso com a população. Então, é isso que eu acho que é o meu maior desafio. Eu não vou mudar o mundo, mas eu vou plantar uma sementinha em cada um, se estiver perto de mim, né, para a gente tentar mudar aos pouquinhos. Ai, gente, que coisa mais linda. Eu acho que assim, a gente se afeta muito, Jamília. Eu falo por mim, porque eu me vejo nessas mulheres, né? Afinal, a taxa de mortalidade materna das mulheres pretas como nós é 2 vezes maior do que a das mulheres brancas. E a gente, quando está inserido nesse cenário e que a gente vê as coisas acontecerem, a estatística está ali na nossa cara, a incidência de síndromes hipertensivas está dando uma surra na gente todo dia, que você fala, gente, não é possível que as pessoas não estão vendo o que eu estou vendo. E assim, isso traz muita indignação. E eu fico, por isso que eu disse que eu fico muito feliz por você ter tido essa experiência tão positiva de parto, porque não é isso, né, que a gente vê e toda essa questão de números mesmo, de que são assustadores, assustadores. E você muito bem disse sobre a questão da gestão, sobre os interesses envolvidos nisso.
E os interesses dos próprios colegas mesmo, que às vezes a gente faz um questionamento, como você falou, dá uma sugestão de atualização, de um curso prático de atualização em hemorragia, um curso prático de atualização em síndromes hipertensivas, emergências hipertensivas, em distócia de ombros. As pessoas simplesmente acham que elas já sabem e que elas não precisam fazer e repetir. E assim, quantas vezes eu já sugeri isso em vários locais e as pessoas não se interessam, porque na verdade elas não estão interessadas com esse desfecho, né? E por mais que a gente saiba, nunca é demais treinar. As emergências não acontecem todos os dias, os casos difíceis não acontecem todos os dias, mas se a gente não sabe o que fazer, ou se a gente não tem um treinamento suficiente para agir nessas situações, vai ter desfecho ruim. E a gente vai culpar alguém. Então, assim, não dá, né? Não dá. Isso é muito triste, traz muita indignação mesmo. Mas seguimos aí resistindo e lutando pelo que a gente acredita, lutando pelas mulheres, pelos nossos pares, pelas crianças que estão nascendo. E para que a gente não tenha tantos números alarmantes como a gente traz. E eu queria te perguntar como é que foi que você me conheceu. Eu já sei, mas eu quero que as pessoas saibam também. Eu, em 2021, eu fui trabalhar em Ilhéus, no hospital, e ele estava começando ainda, não tinha quase ninguém. E aí eu fui para trabalhar no ambulatório, o ambulatório não funcionava ainda, e me jogaram para trabalhar com vigilância epidemiológica e CCIH. Aí eu fiquei, e nas minhas visitas nas enfermarias, eu vi uma médica lá falando sobre obstetrícia e tratando as pacientes daquele jeito que eu fui tratada. Eu disse, meu Deus, é isso aí. Quem é essa médica tão novinha? E aí eu ficava ali nos bastidores observando. E foram experiências assim incríveis, na qual eu vivenciei com você. Eu lembro de uma paciente que até hoje eu uso como exemplo de que ela teve toxoplasmose na gestação e ela tinha umas erupções na pele e todo mundo dizia que era sífilis. E você era a única que dizia que era farmacotermia. E eu fiquei assim, meu Deus, não é possível que ninguém vai ouvir o que essa criatura fala. E recente a gente teve um evento aqui da Rede Aline que falou sobre toxoplasmose e veio a mesma questão. E eu lembrei daquele fato. Aí eu perguntei ao infecto. Ele disse, sim, é possível e é comum. Eu disse, por que ninguém fala? Eu só soube disso porque é de uma pessoa que veio de outro estado, que ficava desesperada gritando aquilo ali, mas ninguém levava em conta. Aí ele porque não é algo tão disseminado, mas que a gente precisa ser falado, né? Precisa ser falado. E foi assunto, pauta desse evento da Rede Aline aqui, por conta dessa experiência que eu tive com você, que foi inúmeras assim, e que realmente eu vi a obstetrícia do jeito que eu vivi no meu parto, né? Tanto você como Carolina, que vinha nessa mesma perspectiva, Esteve, Lela, que trouxe com aquela, sabe, com aquela energia e mansidão, tipo assim, era uma mulher de potencialidade, mas fluida, tranquila, e que mostrou aquela galera que estava ali chegando que era possível fazer diferente. Então foi isso que me contagiou. Eu me vi entorpecida ali dessas três mulheres incríveis em Ilhéus, mudando, né, a obstetrícia, né, trazendo a obstetrícia baseada em evidência científica e com acolhimento. Foi bem isso aí. Ai, gente, que delícia. Inclusive, eu usei o caso dessa paciente, porque eu tirei foto, né? Porque é isso. As pessoas às vezes olham para minha cara e vê, nossa, é uma criança, ela não sabe o que ela está falando. E assim, é complicado mesmo, porque as pessoas imaginam, quando fala que é médico obstetra, imagina alguém de seus 70 anos, né? Cabelinho branco, chegando com óculos assim na ponta do nariz. Mas a verdade é que as coisas estão mudando e eu comecei muito nova mesmo na obstetrícia, justamente porque eu falo que para escolher obstetrícia a gente tem que gostar muito e tem que ter passado por alguma experiência assim que nos fez falar, não, é isso aqui que eu quero fazer. E a minha experiência
foi o relato do meu nascimento. Então, eu sempre fui muito curiosa e sempre que minha mãe falava do meu nascimento, eu falava, não, mas não é possível existir só essa forma de nascer. Porque se for só isso, assim, logo a gente vai entrar em extinção. E eu fui pesquisar mais e perguntava um e outro. E entrei na medicina para ser obstetra. Então, eu estou, desde o primeiro período de faculdade, trabalhando com isso e estudando muito, né? Porque há 12 anos atrás era totalmente diferente, né? Então, assim, as coisas mudam mesmo. E se a gente parar, a gente não vai conseguir acompanhar. E esse caso dessa paciente também me marcou muito, porque foi logo no início mesmo, quando eu cheguei aqui, e eu era tida justamente como uma criança que não sabia o que estava falando. Hoje isso já melhorou um pouco, mas ainda existe, né, essa questão de preconceito mesmo. Eu não tenho a imagem que as pessoas esperam de um médico, e isso acontece por vários motivos. Então, a gente tem, eu falo que da mesma forma que eu fiz, eu oriento muito as pessoas a fazerem e sugiro que a gente não tem que provar nada para ninguém. E o jeito que a gente consegue respeito e autonomia é mostrando de onde a gente está tirando essa informação, que a gente não está tirando da nossa cabeça. Então, muito pelo contrário, uma pessoa que chega para mim e fala: "Ah, eu faço assim há 40 anos e nunca deu errado e eu continuo fazendo", aí que eu vou duvidar dessa pessoa, né? Então, se a pessoa fala: "Olha, não sei, vou estudar", aí eu vou confiar mais nela, porque eu sei que ela vai procurar onde trazer essa resposta. E essa paciente foi muito marcante, porque é isso, a gente já vê muito pouco rastreio e tratamento adequado de toxoplasmose. Muito pouco orientação sobre esse tratamento que é tão difícil, tão delicado, tão pesado para uma pessoa que está gestando. E sim, tem esses efeitos adversos. Eu já sabia, eu já tinha visto outros casos, já tinha estudado sobre isso. E por mais que eu falasse, né, era muito difícil. Então, eu precisei ir lá prescrever as medicações, né? Então foi toda uma questão aí em relação a isso. E eu uso o caso dela, inclusive, na nossa aula de toxoplasmose para falar sobre isso, para que as pessoas, os profissionais, realmente orientem, saibam diferenciar. Então, isso é muito importante, é fundamental para a gente. E eu fico muito feliz por ter te marcado dessa forma tão positiva. E você, como nossa aluna exemplar do curso Obstetrícia Raiz, para quem não sabe, eu tenho um curso para profissionais da obstetrícia, em que a gente traz as informações baseadas em evidências, as informações mais atuais, as atualizações de protocolos nacionais, para que a gente tenha uma prática homogênea, verdadeira e científica. Muitas pessoas acham que a obstetrícia é achismo ou é prática, né? Que a gente aprendeu com as parteiras e continua fazendo a mesma coisa até hoje. E não é bem assim, até mesmo as parteiras tradicionais se atualizam. Elas têm congressos próprios, né, para se atualizar. Algumas delas, outras vão se atualizando de acordo com o que elas vão vendo, que vão chegando. Então, as coisas mudam e a gente precisa acompanhar essa evolução. E o que te fez entrar para o curso Obstetrícia Raiz, mesmo você sendo estudiosa, conseguindo estudar sozinha? Porque eu percebo que a gente tem muita dificuldade de dedicar um tempo para o estudo, né? Então, assim, muitos colegas, por mais que a gente saiba onde está a informação e tudo mais, a gente tem essa dificuldade de parar o que a gente está fazendo, achar um tempo ali na nossa rotina para estudar. E mesmo tendo esse acesso à informação, o que é que te fez entrar para o curso Obstetrícia Raiz? Te acompanho no Instagram e teve um dia de imersão. E aí eu participei da imersão. E na imersão, eu lembro que você falou sobre síndrome hipertensiva e trouxe um caso. Aí eu disse, meu Deus, eu estou vivendo isso na minha prática. E todos os cursos que eu fiz, ninguém abordava com clareza, né? Não tinha aqueles indicadores bonitinhos, como é que eu vou fazer, o rastreio, o que é que eu vou fazer. Aí eu disse,
essa a linguagem que eu quero, é essa a metodologia que eu preciso. Algo mais palpável, mais robusto, que tenha base científica, mas que não seja de uma linguagem de difícil acesso, sabe? É tranquila. Então, na imersão, eu percebi aquilo e disse, não, vou ter que dar um jeito aí, apertar de um lado, apertar de outro, e eu vou ter que fazer. Porque realmente o tempo é escasso, a gente tem que procurar um tempo para poder estudar. E aí a imersão ajudou pra caramba, inclusive eu indiquei até uma amiga, que a gente fez um curso agora de sessão de DIU, e ela me perguntou, eu disse, olha, eu vou lhe indicar um curso muito bom, por sinal, todo baseado em evidência científica e que é de fácil entendimento, bem didático. E eu disse a ela, por mais que a gente fale que hoje, né, tudo é baseado em evidência científica, mas tem algumas linguagens que são muito complicadas e você acaba se perdendo no entendimento. E no curso de obstetrícia raiz, realmente, como o nome diz, propriamente dito, é raiz. É a essência da obstetrícia de uma forma clara, é sem floreios, é você entender, o problema é esse, você vai fazer isso, isso e isso. E aí eu disse, não, é isso que eu quero aí, algo bem linear, que me dê clareza no que eu estou fazendo e confiança, principalmente segurança. E quando você traz os protocolos, os casos, a discussão dos casos, nos encontros, tudo fica bem mais claro, né? Bem mais claro o apoio. Então, para mim, essa foi a opção. A imersão, eu sempre digo aos meus colegas que é da área, participe da imersão, que você vai perceber que é outra vibe, é outra coisa. Se você realmente quer fazer a obstetrícia como ela tem que ser feita, vá nesse sentido. Eu sempre peço para ir para a imersão primeiro, né? Para quando dizem, Jamile está querendo tendenciar, puxar a brasa para a sardinha. Não. Participe da imersão e depois vocês me digam o que vocês sentiram. Então foi isso aí. Foi a imersão que abriu meu caminho, assim, minha cabeça, clareou tudo, sabe? Eu vi aquela luz lá no fundo do túnel e disse, não é possível mudar, Senhor. Eu encontrei um lugar que vai me ajudar. Isso me deixa tão feliz, porque isso, assim, foi o que me fez criar esse curso. Porque a gente faz muitos cursos que tem por aí, e às vezes é isso, é uma linguagem que a pessoa começa a falar um monte de coisa. E a fisiopatologia da doença, e, né, enfim, a história de onde surgiu, não sei o que lá. E não é prático. A verdade é que a gente precisa de um resumo, assim, ó, é isso. Você vai atender o pré-natal e vai fazer isso. Se chegar uma hipertensão, você precisa prescrever isso, isso e isso. Sífilis, trata assim, né? No parto, distócia de ombros, né? E assim, tem pouquíssimo tempo que você entrou. O que eu mais me surpreendeu, por isso que eu perguntei do tempo. Porque tem pouquíssimo tempo que você entrou pro curso, sei lá, 2 meses mais ou menos, 2 meses e pouquinho. E você já assistiu mais da metade das aulas, que são muitas aulas, né? Desde a pré-concepção ao puerpério. Tudo bem que não são aulas de duas, algumas aulas são longas, porque tem assuntos que são mais longos mesmo. Mas a maioria das aulas eu tento fazer de uma forma mais prática, né? Mas você já assistiu mais da metade das aulas? E aí, o que você tá achando disso? Aí eu estou maravilhada, assim. Um módulo que me chamou a atenção, que ainda não cheguei nele, mas que me chamou muita atenção, que era uma inquietação que eu tinha por uma experiência que eu passei no materno, né? Uma menina que veio cursar com aborto por conta do Zika vírus. Eu lembro que ela tinha várias petecas no corpo e ela se coçava muito. E ela deu entrada com um fetozinho na mão, né? Assim, dizendo, pedindo ajuda, e eu dizia, meu Deus, será que ninguém vai associar o Zika vírus a esse desfecho? E quando você trouxe a arbovirose, eu disse, meu Deus, alguém acho que me ouviu lá. E trouxe porque ninguém fala disso, Tainá. Pelo menos na minha vivência, ninguém fala. Eu trabalho na zona rural, a gente está em período de chuva. A gente pegou de dezembro a janeiro muita chuva esquentando e era uma preocupação. É só dar o repelente? Não é só dar o repelente não, gente. A gente orientar essa mulher. Então, o curso, ele traz isso. Outra coisa, a atualização do protocolo de pré-eclâmpsia mais atual. Eu sentava para discutir com a médica que eu trabalhava anteriormente, que estava trabalhando na maternidade, e dizia assim, Kátia, a gente precisa sentar. Chegou o paciente e os indicadores baixam que ela tem síndrome hipertensiva. Qual vai ser a nossa conduta?
E a gente discutia ali, e a gente começava já com a conduta para tentar não ter um desfecho ruim. Então, eu divulgava, mandava para ela, ó, protocolo novo, toma aí, vamos ler juntar. Então, é uma ferramenta que está acessível e que eu olho todos os dias. Todos os dias, não é brincadeira. Eu digo que é meu livro de cabeceira, está no meu celular. Então, todos os dias eu estou olhando, porque aparece, a intercorrência ela aparece, o problema ele aparece. E a gente tem que saber o que fazer. E por conta da sua linguagem, né, acessível e rápida, eu pego as coisas assim, não, ela falou isso em algum lugar, vou lá procurar e é aquilo. Então é o que eu sempre digo, não adianta a gente ficar falando de contexto histórico, falar de fisiopatologia, falar, porque não vai entrar, pelo menos na minha cabeça não funciona, não vai entrar. Eu preciso entender, ó, tem isso, o que é que eu vou fazer, isso. Outra coisa, quando você fala sobre indução do parto, né? Com a sonda, eu contando isso a Catarina, a médica, ela fez, rapaz, eu nunca vi isso não. Eu disse, pois bem, faça o curso que você vai aprender lá. E aí, ela mesmo me disse, ela disse, provavelmente essa professora sua é da obstetrícia desde a época da faculdade, disse, filha, desliga e tudo. Aí ela fala isso, e então, a gente vai contagiando toda a equipe nesse sentido. Então, é outra pessoa que tem interesse, que a gente sentava e discutia, e eu conseguia discutir, porque eu entendi o que você está falando. E isso que importa, né? Eu compreendo o que você está falando. Então, hoje eu tenho a segurança de sentar com qualquer outro profissional e discutir um caso, porque eu tenho segurança no que eu estou falando, porque o que você ensina tem base científica, mas não tem uma linguagem difícil. O conteúdo é robusto, mas é acessível. Entendeu? São coisas assim que funcionam. Porque a gente fica perdendo um tempo, botando floreios, discutindo, vamos dizer assim, desculpe a palavra, sexo dos anjos. Gente, tem que ser algo claro. Acho que às vezes alguns colegas não querem fazer por conta disso. Ah, meu Deus, vou falar para ficar ouvindo falar. Não é só ouvir, falar. Então é algo que eu sempre algo que eu sempre falo para as minhas colegas. O curso ele é nesse nível. Apesar de ser aulas online de teoria, mas é uma teoria que cursa com prática. Outra coisa que eu acho importante é a discussão dos casos. Eu lembro que eu mandei 2 ultrassonografias e uma coisa que eu aprendi com você, morfológico não é só para ver o formato do bebê. Morfológico que a gente faz, rastreio da pré-eclâmpsia. Hoje eu tenho autonomia de pedir, gente, morfológico com dobro de artéria uterina e cervicometria. E eu digo a você, eu consigo interpretar tranquilamente. Eu Ai, acho que os ultrassonografistas de cruz estão surtando comigo, que ainda botam as observações atrás e carinho. E aí, eles fazem até bonitinho, todo bonitinho, manda. E eu ainda explico ao paciente, vai ser feito assim, assim, assado, para você não chegar lá não se assustar, é assim que ocorre. Então, eu tenho essa segurança. E quando chega para mim aquele laudo, eu lembro que veio sem apresentação fetal. Aí eu botei um papelzinho, um post-it e disse, cadê a apresentação fetal? E mandei ela devolver. Ó, vá lá, converse com o médico, que faltou apresentação fetal nessa ultrassom. Mas, enfermeira, volte, você pagou pelo serviço, é o mínimo que ele tem que fazer. E aí ela voltou e ele refez, pediu desculpa, né, e refez. Então, não é querer ser maior do que ninguém, melhor do que ninguém, é manter esse diálogo, né? Com todos os profissionais envolvidos, a gente tem que manter esse diálogo. Eu sempre peço, porque eu não conheço quem é o obstetra daqui, do município ainda não, mas eu estou me organizando para fazer uma visita, para a gente dialogar, né, sobre isso, como é que a gente vai fazer, qual o cenário epidemiológico dessa cidade em relação à gestação. Então, o curso me traz essa segurança. Eu era muito segura na obstetrícia e hoje eu me sinto mais segura porque está claro na minha mente as coisas, está com clareza, está funcionando e eu tenho uma ferramenta. Eu digo a você, as aulas vão ficar comigo, né? A gente baixa a aula, a gente tem esse acesso às aulas, então fica para a gente, então vai ficar ali para a gente estar sempre se atualizando, sempre revisando. Então, o curso é ai, que isso. É um delícia. investimento válido, eu sempre digo, gente, nunca analise um curso como custo, porque se você analisar como custo,
você vai entrar em desespero. Veja como investimento. É um investimento válido. Eu indico a qualquer pessoa de olhos fechados, por conta de que realmente mudou minha cabeça em relação à obstetrícia. Eu hoje sou uma profissional mais segura do que eu faço. E digo a você assim, com minhas pacientes, eu tenho 26 gestantes hoje. 5 são com síndrome hipertensiva. Eu já tenho isso tudo desenhado na minha cabeça. E sento com elas, converso com elas. Estou com um projeto de fazer um grupo de gestante para a gente trazer, né, toda essa preparo, né, do parto para elas e trazer essa corresponsabilidade com elas. E eu só tenho a agradecer ao Obstetrícia Raiz por me, sabe, eu acho que eu renasci. Ai, Saí gente, que daquela, coisa linda. eu renasci daquela enfermeira, né? Apesar de ainda estar sendo generalista, mas hoje eu me sinto uma enfermeira obstétrica segura do que eu faço. Então, realmente, eu me despi daqueles conceitos antigos e hoje eu sou outra profissional, né? Vamos dizer assim, mais à frente do meu tempo, com esse propósito de plantar a sementinha aí no coração dos meus colegas para que a gente venha mudar esse mundo de alguma forma. Ai, que perfeito. É essa, nossa, assim, é o que eu falo. Vai conversar com vocês é tão bom porque me dá até mais ânimo para fazer uma imersão semana que vem ainda melhor. Tá, então eu vou focar nisso aí com mais força mesmo e coragem para ser melhor ainda do que a que você teve, para que as pessoas realmente entendam isso, né? E percebam que, eu nunca vi uma indução com balão, mas não é porque a pessoa nunca viu que ela não existe, ou que ela deva falar com a gestante que é perigosa, né? Que a gente vê muito isso. É perigoso, a indução é perigoso, não sei o que é perigoso. Por que a pessoa fala isso? Porque ela não conhece, ela não sabe como funciona. E eu falo que, como você disse, não é querer ser melhor do que ninguém. Não existe isso na equipe obstétrica. A gente precisa entender que a equipe precisa trabalhar de uma forma horizontal. E todo mundo tem a sua devida importância. E o que traz uma pessoa que falou, enfermeira Carla Pereira. Ela diz que meu sonho é me tornar referência na obstetrícia, é tudo que eu quero. E assim, o meu sonho também era esse, me tornar referência na obstetrícia onde eu fosse atuar. Eu comecei do zero, como você me conheceu lá quando eu cheguei, uma pessoa de outro estado que ninguém nunca tinha me visto na vida. Comecei do zero e me tornei uma referência na obstetrícia na região e no Brasil, porque eu estudo, né? E a gente só consegue mesmo falar de igual para igual, solicitar um parecer para um ultrassonografista, pedir uma correção, solicitar um exame que é específico, orientar de uma forma segura, resolver as complicações de uma forma segura e tranquila, serena, sem desesperar, se a gente tiver conhecimento para isso. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Então, se esse é o nosso desejo, a gente precisa se capacitar todos os dias e se manter atualizado, né? Então, os protocolos saem, a gente atualiza sempre as aulas, a gente pede sugestão de vocês para aulas que vocês querem também, porque às vezes não tem aquela aula que você precisa. A aula de arbovirose, por exemplo, foi uma solicitação, né? Justamente por causa disso. Hoje a gente sabe que as arboviroses, elas não são mais, como você falou, né? Agora começaram as chuvas. No Brasil, a gente não tem essa diferença mais tão gritante, né? De tempo, de temporalidade mesmo, da incidência dessas doenças. Antes eram doenças que se incidiam mais no verão, hoje a gente não tem mais isso, né? O Brasil não tem mais essa sazonalidade, tanto das síndromes hipertensivas quanto das doenças respiratórias, por exemplo. Então é muito, muito importante que a gente saiba conduzir, a gente saiba orientar as mulheres e os nossos colegas sobre os desfechos, né? Sobre a importância de se tomar uma conduta para prevenir um desfecho adverso. É o que eu sempre falo, na gravidez a gente não tem replay, não tem como voltar atrás. Então, a gente precisa adotar medidas preventivas para que a gente tenha um desfecho seguro.
E a gente não resolve tudo com bisturi. Sinto muito em dizer, mas o bisturi não vai resolver todos os nossos problemas. Eventualmente a gente vai estar de plantão e vai chegar um bebê com o pé para fora. Eventualmente a gente vai estar de plantão e vai chegar uma paciente com a pressão de 20/12. Então a gente tem que saber o que fazer. E o bisturi não vai resolver isso, não vai salvar essa vida. Muito provavelmente, se a gente não fizer os outros passos que são mais importantes. Então, ai, que delícia! Quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar na sua fala que assim foi. Ah, eu tô até renovada aqui, porque hoje eu já trabalhei tanto que eu cheguei até mês 11 de tanto que eu atendi. E assim, é um grande aprendizado para mim também, né? Essa troca. Eu falo que a gente aprende todos os dias, todas as vezes que a gente tem encontros ao vivo, tem discussão de caso no WhatsApp. Eu aprendo muito e eu também uso, né, as aulas todo dia para tirar dúvida, para checar alguma coisa. Porque não tem como a gente guardar tudo na cabeça, isso é impossível. Se a gente não tem uma ferramenta para checar informações que a gente não saiba naquele momento, as chances da gente errar são muito altas, porque a nossa cabeça é falha. Então, tudo isso foi pensado justamente para facilitar a nossa prática. E que bom que valeu a pena e tem valido a pena para você, né? Só esses 2 meses e meio você já, enfim, já usou e usufruiu muito aí do seu investimento, da sua aquisição. E eu tenho absoluta certeza que as pessoas que mais foram beneficiadas com isso são as mulheres que são assistidas por você e esses bebês que estão chegando de uma forma mais segura. Então, parabéns, muito obrigada por isso, por ser quem você é, por ser essa profissional incrível, por se comprometer a fazer o que você escolheu fazer com maestria e que você consiga mudar muito a realidade de onde você está. Conte comigo para a gente fazer treinamento. Quem sabe eu apareço por aí para a gente fazer uns treinamentos presenciais, né, que também são muito importantes. Mas é isso. Muito obrigada mesmo. Quer falar mais alguma coisa? Eu só quero deixar aqui, a gente está falando muito agora sobre malária na gestação. E é algo que eu ainda não não tenho muito conhecimento. Então, só para deixar assim, né, uma ideia, a possibilidade. Mas para fechar, eu só tenho que dizer gratidão, gratidão por tudo, gratidão aos meus colegas, gratidão pelas vivências, né, que eu tive em Ilhéus. Eu acho que foram muito desafiadoras. Eu cheguei num cenário de Ilhéus com sífilis, né? Bastante casos de sífilis e a gente tentou ajustar de alguma forma e não foi fácil ter que você dizer que sífilis está ali é um indicador de que a gestão não está trabalhando, infelizmente gerou alguns conflitos, mas no final o desfecho foi positivo e valeu a pena tudo a minha experiência em Ilhéus, porque me propôs assim, conhecer pessoas, né, que estão compromissadas a mudar a obstetrícia. E quem está aí participando da live, ou mandei também para alguns colegas, participem da imersão, vale a pena. Se você tem esse compromisso de mudar, né, a obstetrícia, que a gente só vai mudar o mundo quando a gente mudar a forma de nascer, né? Então, é algo que eu tenho na minha vida, tentar mudar o jeito de nascer, não o jeito propriamente dito, mas botar a mulher no cenário de protagonismo e sair desse cenário de mortalidade, né? Você trouxe, né? Mortalidade é até um estudo que eu estou fazendo sobre que a mortalidade ela tem cor e é algo que eu venho trazendo. A mortalidade tem cor, então o quesito raça cor ele vulnerabiliza sim a mulher né, em questão da mortalidade. Então é algo que eu já venho trabalhando nesse sentido em pesquisa. É um projeto futuro com mestrado, quem sabe, né? Falar sobre mortalidade materna na perspectiva da raça cor e para tentar mostrar para o mundo, olha aqui, ó, estou dizendo a você que está acontecendo, a gente tem que fazer alguma coisa. Então eu tenho que chamar quem é responsável para ele
tentar também estar ali compromissada. Então, eu agradeço a todos, agradeço a você, Tainá, pela oportunidade, agradeço pela disposição, né, e pelo compromisso que você tem com a obstetrícia, assim. Eu falo por mim, você está transformando vidas, assim. Eu me sinto renovada como profissional, eu me sinto segura como profissional. Então, muito obrigada, de coração mesmo, por essa disposição, por esse compromisso, porque por mais que suas aulas sejam rápidas, gente, isso requer tempo, isso requer dedicação, isso requer busca, então isso requer compromisso. Então, parabéns por você ter se dedicado seu tempo em montar um curso acessível, baseado em evidências. Você traz realmente evidência ali, joga na nossa cara. Eu não estou falando, não estou inventando, não, gente. Está ali, tem um estudo que diz isso. Então, parabéns. Eu falo por mim, muito obrigada, gratidão. E eu só tenho a dizer a você, continue, não pare, porque assim, como você chegou até a mim, você vai chegar a outras pessoas também. Eu espero que não seja só na Bahia, né? Que outras pessoas de outro estado também, apesar de que o nosso cenário é muito diferente do cenário que você viveu no seu estado, né? Seu estado é pioneiro nesse sentido. E aí a gente precisa alcançar esses pequenos espaços na Bahia, né? De levar assistência de uma forma adequada e equânime. Então, muito obrigada. Hoje eu quero finalizar assim, nossa live com a palavra gratidão, gratidão por tudo. E lhe parabenizar pelo projeto. Demais, demais. Obrigada mesmo. A gratidão também minha, né, por vocês confiarem no meu trabalho, por você também ter aberto o coração para me ouvir lá em 2022, quando eu cheguei. Então, imagina, uma menina de 26 anos eu tinha quando eu cheguei aqui, mandando e desmandando, né? Que o povo me chama de mandona até hoje. Mas eu falo que eu brigo mesmo e brigo pelas mulheres. E eu estou do lado delas. A gestão, sempre tenho problemas com a gestão, porque eu aponto mesmo, falo, oh, isso daqui não dá, isso daqui tem que melhorar, isso daqui a gente tem que fazer diferente. E é por esse caminho, né? Sempre estar ao lado, porque obstetrícia significa isso. Vem do latim obstare, que é estar ao lado, e é do lado das mulheres. Então, seguimos juntas, conte sempre comigo nos projetos aí, e será uma honra mudar esse cenário junto com pessoas dedicadas como você. Um beijo, boa noite, obrigado pela disponibilidade, por dividir a sua história com a gente e siga firme por aí também. Tá bom. Até mais, Obrigada. meu Tchau. bem, beijão.